Satoru Gojo, com o uso desenfreado e imprudente da técnica de reversão, fez com que o seu cérebro começasse a sobrecarregar, o que pode o levar diretamente para a sua derrota e a um tumor no cérebro. Sukuna, por sua vez, utiliza o leme de Mahoraga dentro de suas sombras e se adapta ao ilimitado, deixando Gojo na corda bamba. Como Gojo escapará dessa? E será que Sukuna sem as 10 sombras não seria capaz de vencer o feiticeiro mais forte da era moderna? Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo acerca do capítulo 228 de Jujutsu Kaisen. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Capítulo esse que tivemos várias reviravoltas, tanto da parte do Gojo quanto do Sukuna. O Santuário Malévolo foi destruído. E olha só, talvez o Gojo tenha descoberto o segredo por trás da expansão de domínio com barreira aberta. Claro que eu vou explicar isso tudo aqui pra vocês, por isso sempre fiquem no vídeo até o final. E agradecimentos aqui necessários ao Bruno Oliveira, obrigado pela tradução, juntamente com o Fábio, Satoru Gabi e também David, viu? Tem também o pessoal da Gecko Scans que já traduziu o capítulo no dia de hoje, então vocês podem também acompanhar por lá. E agradecimentos feitos, esse vídeo apenas demorou porque ontem aconteceu um certo problema pessoal comigo. Vou mostrar aí na tela, vocês vão ver o que aconteceu com o meu celular. Então deu a maior dor de cabeça, mas agora já estamos recuperados, não é? Usei a técnica de reversão. E bom, vamos lá diretamente para esse vídeo. Seguinte pessoal, nosso capítulo vai iniciar com algumas explicações do Kusakabe, conversando com todos e explicando mais sobre as técnicas de barreiras. Barreiras essas que na tradução da Panini são chamadas como cortinas, e elas utilizadas dentro de uma expansão de domínio servem como uma caixa preta que você prende o adversário como se fosse uma prisão. Algumas coisas entre aspas impossíveis são explicadas a nós por meio do Kusakabe nesse momento também, porque a Maki tem ali a dúvida acerca da barreira, porque como a barreira no seu lado interno ela pode ter um tamanho enorme, ou seja, uma barreira quando tem uma expansão de domínio é como se você entrasse na mente diretamente do feiticeiro. Então quando você entra ali, a imaginação dele aflora, então ele pode ter um espaço muito grande dentro do seu domínio, mas a barreira ser de um tamanho menor, porque quando nós estamos na parte interna é como se nós entrássemos diretamente no imaginário de uma pessoa. Isso também pode nos mostrar que os feiticeiros mais hábeis para fazer isso, ao tornar o imaginário em algo real, são os mais propensos a criarem as mais criativas e talvez até mesmo melhores expansões de domínio. Talvez por isso o Gojo e o Sukuna sejam tão bons. E aí também é explicado pra gente que as condições externas também contam nisso tudo. E o que o Kusakabe quis dizer com isso é, o feiticeiro quando elabora uma barreira, principalmente em questões de expansão de domínio, ele precisa ter uma imagem concreta e certa sobre o seu exterior, o seu interior. Tanto o interior sendo aquele mundo imaginário, quanto o exterior sendo o mundo real. Por isso, se você diminuir uma barreira do tamanho que nem você mesmo caiba dentro dela, ou seja, o seu volume não pode ser inserido naquele negócio porque aquela barreira está do tamanho de uma bola de basquete, isso faz com que o domínio seja quebrado. Mas o Gojo ele consegue ter essa imagem e formular essa barreira porque ele viveu dentro do cubo mágico, o Gonko-Myo, o reino da prisão, e isso faz com que ele tenha a ideia de que ele pode caber naquele minúsculo cubículo, que no caso aqui não seria um cubículo porque a bola obviamente é redonda. Dessa forma ele começa a dizer que tudo é isso impossível, mas o pessoal consegue fazer. E nós ficamos sabendo que o esquema de barreiras para ser formulado, ele precisa tanto das condições internas e externas, sendo sempre pensadas pelo usuário, como também a velocidade de sua construção, também o seu volume e entre outras coisas mais. Isso nos dá a entender que para formular uma barreira, que já é dito no fanbook de Jujutsu Kaisen como sendo algo mega difícil e que poucos feiticeiros acabam conseguindo fazer, nos mostra que o tom imaginário de cada personagem tem que ser muito forte, não só pela criação do seu domínio, como também a sensação de que você tem que ter do lado externo, imaginando um lado externo onde você mesmo caiba ali dentro, como foi o próprio caso do Gojo. E aqui tem outros dois detalhes que, se vocês verem em Alice no País das Maravilhas, que olha só, pode servir aqui como referência, quando a Alice ela fica muito grande ou muito pequena, cabendo em lugares menores, minúsculos, a gente vê ali a imaginação de uma criança, e a partir da imaginação de uma criança é como se isso também fosse utilizado pelos próprios feiticeiros para ter noção daquela imagem concreta, mesmo que aquilo seja mega surreal, ou seja, transformar o fictício em realidade. Outra coisa é que isso faz com que também quem esteja dentro do domínio seja totalmente preso e não consiga encontrar direito a borda, porque
dentro do domínio simplesmente é um mundo imaginário que você não sabe exatamente onde é o fim. Então por isso a barreira do Gojo não quebrou durante esses 3 minutos que eles vão ficar dentro ali daquela bolinha. Um outro detalhe que vale a pena mencionar é que o Gojo pode ter mudado apenas as configurações da barreira para fazer com que ela, depois de ficar enorme, fique pequena, como se ela cobrisse todo aquele alcance do Sukuna, ou então ele fez como eu expliquei no capítulo passado sobre o possível conceito do seu ilimitado para criar algo enorme e depois ir diminuindo ele, criando aqueles espaços negativos, usando o conceito do azul, que é uma das técnicas do Gojo. E aí, depois disso, nós temos ali uma explicação sobre o Hakari e o Higuruma, que as suas expansões de domínio, ela já tem, graças à sua técnica Jujutsu, ou seja, graças à sua técnica Hinata, uma barreira já pré-definida. Então eles não pensaram para criar uma expansão de domínio em sua barreira, porque a sua técnica Jujutsu já cobria esse estágio. O problema é que isso se torna ainda mais incomum para pessoas como eles, quando sua técnica já pré-define um estilo de barreira. Ou seja, para eles não seria muito simples de refazer todo o esquema de sua barreira como o Gojo acabou utilizando, deixando eles de certa forma limitados, mas também com uma certa facilidade, porque eles não precisaram pensar em muitas coisas para criar uma expansão de domínio. Interessante isso, não é? E bom, continuando aqui o capítulo, o Yuta e o pessoal começam a reparar que novamente a barreira do Gojo está sendo atingida pelo Sukuna. Então, o Sukuna deve ter modificado mais uma vez o seu domínio, fazendo com que aumentasse gradativamente o seu poder na hora de cortar a barreira externamente, e aí a barreira começa a tremer, então começa a sofrer vários outros tipos de corte, e a gente começa a estranhar uma coisa: por que o Sukuna não está tentando bater de frente dentro lá do próprio domínio, tentando destruir a barreira internamente e só tentando externamente? E aí que vai o pulo do gato do próprio Sukuna. Nesse momento todo, ele assume uma posição mais temerária, ou seja, uma posição onde seria mais difícil de batalhar contra o Gojo, simplesmente porque ele queria se adaptar a toda e qualquer tipo de informação do vazio ilimitado e também todas as possíveis técnicas do Gojo, fazendo com que o seu leme de Mahoraga se adaptasse a tudo, e agora ele seria totalmente imparável. Por isso a barreira acaba quebrando depois de um certo momento, e nisso o Sukuna finalmente levou um golpe fatal na região próxima aqui ao peito, da barriga e tudo. Vocês podem perceber na primeira imagem que já tá bem pretinho aqui, assim, como se estivesse cheio de sangue. E aí então todo mundo fica mega preocupado, só que depois do Sukuna ser atingido, o santuário simplesmente desmorona e começa a cair. Parece que Gojo descobriu como desfazer o santuário malévolo, mas isso talvez tenha custado muito de si mesmo. E por que eu digo isso? Porque, bom, muitos ali vão acabar se animando com aquele golpe que ele efetuou no Sukuna. Foi um golpe um pouquinho mais grave, e também fez com que provavelmente o santuário acabasse caindo. Pelo menos essa é a suposição, não é uma certeza do próprio Kusakabe dizendo que ele atingiu com um dano considerável no Sukuna. Mas isso não fica extremamente claro nesse capítulo. E aqui que vai o detalhe, porque logo a seguir o Kusakabe pergunta quanto tempo o Gojo durou dentro da barreira para destruir o santuário malévolo e atingir o Sukuna. E foi um tempo de 3 minutos. Agora, a palavra mágica é tempo. Talvez o santuário malévolo, isso claro é uma teoria, ele funcione por meio de um voto, deixando com que sua barreira fique aberta, e graças a isso ele tem um tempo limite. Se a gente contar o início desde quando o Sukuna ativou o santuário malévolo, provavelmente é o que mostra que ao final ali dessa disputa de domínios o seu voto acabe. Ou seja, vamos dizer que o Sukuna ele tem como manter sob aquelas condições o santuário dentro de 10 minutos, por exemplo. Então sim, talvez não só o dano, como também o próprio tempo conte diretamente para a expansão do Sukuna. Ela funciona por um tempo limitado, pelo menos a cada vez que ele é utilizado. E logo a seguir o pessoal volta a ficar preocupado, porque o Gojo já mostrou que é possível você regenerar ali a sua exaustão, ou seja, você conseguir cobrir essa exaustão e voltar com a sua técnica. Logo, o Sukuna, que é basicamente um gênio instintivo e animal, porque o Sukuna ele carrega muitas coisas muito animalescas, e
bem fora de orgulho, tá? Não pensem que o Sukuna, ele não usaria dos meios mais sujos para vencer os seus adversários, tanto que ele fez com a Hana e em outros capítulos passados. Ele nunca teve orgulho, não a ponto de usar outras coisas para vencer os seus adversários. Então, não se confundam com pessoas que dizem que o Sukuna é orgulhoso, ele só acabaria com o Gojo apenas com as suas técnicas originais. Não, isso não existe. Ele é uma maldição, ele é basicamente um humano maldição. Então, ele nunca, mas nunca, ele nunca vai ser honesto ou então orgulhoso. Ele apenas vai utilizar dos seus próprios meios para poder vencer. Porque quem conta no final e quem é a justiça no final, bom, é aquele que vence e não aquele que é derrotado. E é então que o pessoal começa a discutir que o Sukuna é muito gênio a ponto de fazer isso, tanto que ele já foi separado com a ajuda do Kenjaku em 20 dedos e depois pôde fazer isso de uma forma muito mais simples. E aqui eu vou explicar para vocês mais uma vez como o Sukuna talvez dividiu ali as suas almas, ou até então como ele conseguiu transferir tudo pro dedo do Yuji e depois trazer diretamente pro Megumi. Vou explicar para vocês como se transforma em objeto amaldiçoado, de uma coisa que eu pensei depois desse capítulo. E bom, gente, também temos a parte do Santuário Malévolo, o núcleo do Sukuna e como ele se transformou em objeto amaldiçoado, que eu vou explicar aqui pra vocês. Bom, primeiramente, o núcleo do santuário é dito como se fosse aquele templo do Sukuna, porém talvez não seja exatamente isso. O núcleo de verdade é o próprio Sukuna e por isso quando ele foi atingido, isso claro é tudo uma possibilidade, uma teoria, acabou destruindo de vez o seu santuário malévolo. Então sim, talvez alguns danos ali diretamente no corpo do Sukuna, que é o núcleo verdadeiro, embora o santuário sirva apenas como localizador, ou seja, é como se o Sukuna ele colocasse diretamente no seu templo apenas as suas habilidades. Então se ele coloca apenas as suas habilidades de corte no próprio templo, mas o núcleo continua sendo ele se divide ali em duas partes, isso mesmo. Por isso que um dano considerável pode destruir o Santuário Malévolo, porque no fim, o Sukuna, mesmo tendo aquele alcance, ele não pode ficar andando junto com aquele alcance de um canto para o outro. Ele fica apenas parado em um lugar, mas ele é o núcleo real, e só ele mesmo pode ser atingido para ter a destruição completa do seu santuário. Então essa também é uma das belas sacadas do Sukuna. E outro detalhe agora é explicar para vocês como ele se transformou em objeto. Então, basicamente, nós vimos algumas coisas em capítulos passados e agora a gente talvez tenha uma certeza ainda maior. Primeiramente, na primeira vez que foi dividido em 20 dedos, ele contou com a ajuda de alguém, do Kenjaku. Dessa forma, ele não fez por conta própria. Então, numa segunda vez, ele conseguiu se transformar em objeto e transferir o seu corpo diretamente para o Megumi. E bom, segundo os conceitos de corpo, alma e espírito, que eu já expliquei em capítulos passados para vocês, se vocês quiserem saber, eu não lembro qual vídeo que é, mas, bom, eu já expliquei em vídeos passados, esses conceitos aqui são pelo meio de qual o Sukuna consegue fazer essa transformação em objeto. Basicamente, o que ele faz? Ele pega uma carne viva, transforma ela em carne morta, ou seja, por isso que ele arranca o dedo do Yuji, mas não só arranca, como ele mata uma carne viva, simbolizando o corpo. Isso mesmo. E aí quando ele vai e joga tudo diretamente na boca do Megumi, o que ele fez ali? Ele transferiu ali também parte da sua alma. Alma essa e espírito que estariam diretamente interligadas. E é por isso que ele consegue durar um tempo ali no corpo do Yuji para fazer essa transferência e se transferir completamente para o Megumi, fazendo com que ele engolisse aquele dedo nojento morto. Ou seja, temos o dedo morto que simboliza o corpo e temos a alma e espírito que estão ali diretamente ligados à energia amaldiçoada, que é uma das coisas do próprio feiticeiro, que se relaciona com sua alma, e temos o próprio espírito, que é o que dá vida para uma pessoa, fazendo com que ele conseguisse transformar naquele simples dedinho essas três coisas em um e colocasse diretamente dentro do corpo do Megumi, fazendo com que ele passasse ali para um outro corpo, tendo um outro hospedeiro. E basicamente é assim que se transforma em objeto amaldiçoado. Você corta uma carne viva, transformando ela em carne morta, transfere ali a sua alma e o seu espírito diretamente dentro dessa carne morta e aí passa para um outro local, ou então fica lá mofando igual os dedos do Sukuna estavam totalmente mofados. Por isso que eles eram totalmente venenosos. Não só carregavam um veneno que foi feito provavelmente por meio de um ritual, como também carregavam a longevidade de um dedo que estava selado há mais de 1000 anos. Então, tá aí a explicação, gostaria de saber o que vocês acham. Porque é então que os dois voltam pra luta, e aí o Gojo vai lá tentando atingir ele e tudo, parece que suas técnicas em um certo momento voltam, os dois estão muito ali animados,
animados e o Gojo começa a estranhar o porquê o Sukuna não utiliza o Mahoraga, o porquê ele não utiliza a técnica das 10 sombras, porque ele focou só nas técnicas de corte, sendo que ele tem também as técnicas de fogo. Olha só, tem outras coisas que o Sukuna não nos apresentou ainda nessa batalha. E o motivo é simples, porque nesse momento todo a roda de Dharma, o leme de Dharma, ou como você preferir chamar, estavam na sombra se adaptando a cada passo que o Gojo acabava dando. Por isso o sorrisinho do Sukuna naquele momento, porque embora o Gojo ache que ele estava na vantagem, na verdade esse tempo todo ele estava sendo sobrecarregado de propósito pelo Sukuna. Então o Sukuna ele não tenta vencer dentro do domínio para se adaptar às mais diversas dificuldades e habilidades do próprio Gojo, durando esse tempo todo para que no final o Gojo pudesse ser detonado. A mesma estratégia basicamente que o Touji acabou utilizando, se você for ver. O Touji ele pegou ali o Gojo quando o derrotou pela primeira vez em um momento de instabilidade, em um momento onde o Gojo estava extremamente cansado. E aí eu relembro para vocês tudo o que acontece ali nos arcos passados e também no fanbook, que o Gojo, é dito pelo próprio Gege, mesmo utilizando ali a técnica de reversão para poder renovar o seu cérebro, uma hora ele vai se cansar se ele não utilizar as vendas. E para ter uma maior acurácia ou uma maior precisão, ele está sem as vendas nessa batalha com o Sukuna. E isso faz com que ele se canse, ele está trabalhando de forma imprudente, ele está lutando de forma imprudente. E aqui a gente vê os efeitos disso tudo acontecendo, o que faz com que o seu nariz comece a sangrar. E eu quero trazer aqui um detalhe para vocês da própria medicina. Vocês sabiam que o sangramento nasal ele está ligado principalmente à pressão alta, ao calor e muitas vezes pode até mesmo ser um tumor no cérebro, algum problema nessa parte da região? Bom, acredito que o Gojo superaquecendo o seu próprio cérebro, ou seja, calor ali, assim como foi utilizado o exemplo passado do motor, ele sobreaqueceu de tanto utilizar a técnica de reversão e uma hora sua cabeça vai cansar. Cansando pode até mesmo nascer um tumor ou ele mesmo pode ser detonado internamente, causando uma hemorragia interna. Acham interessante isso? Porque pode ter acontecido com o Gojo nesse capítulo, porque quando seu nariz sangra e a gente finaliza, reparem nos próprios olhos dele que parecem estar meio cansados. Mas ele ainda vai se livrar e ele não vai morrer pelo Mahoraga. Na verdade, ele vai acabar com todas as 10 sombras, ou pelo menos com grande parte delas, pelo menos é isso que eu acredito, que aí eu vou comentar a teoria um pouquinho mais pra frente. Mas voltando aqui para a estratégia do Sukuna, ele conseguiu manter dentro da sua sombra o leme, fazendo com que se adaptasse sem o Gojo ver o próprio leme. Agora, por que o Gojo não percebeu mesmo tendo seus olhos? Bom, pode ser um furo de roteiro do próprio Gege, ou pode ser basicamente o que a gente já explicou, o desgaste. Assim como o desgaste não fez ele perceber diretamente o Touji, que não tinha energia nenhuma, mas ele conseguia perceber pelo menos os instintos dele, a gente já fica sabendo que os 6 olhos, embora sejam muito apelões e muito fortes, eles não são invencíveis, eles têm um desgaste muito grande. Assim como o Yorozu, mesmo que ele tenha uma eficiência maior de energia amaldiçoada, como ele está a todo momento se renovando, como ele está a todo momento utilizando a técnica de reversão, a sua cabeça sempre está pronta a ponto de estourar, de superaquecer. E agora, numa batalha contra um dos caras mais fortes, se não o mais forte, logicamente a sua cabeça iria borbulhar e iria ficar cada vez mais quente, causando uma pressão alta, e aí através disso o Gojo ficaria mais desgastado. Bom, outra coisa que o Gojo acaba mencionando nesse capítulo é que talvez o Sukuna não utilizou o Mahoraga por medo de que ele matasse o Mahoraga em apenas um golpe, mas é a mesma estratégia que ele utilizou contra a Yorozu. Ele se adapta a tudo e depois utiliza o Mahoraga. Só que agora vai o detalhe, a parte posterior ele entrou na sombra e trocou de lugar com o Mahoraga, e agora talvez ele faça a mesma coisa contra o Gojo. Só que eu acho que não, acho que ele vai manter as duas entidades juntas, tanto o Mahoraga quanto ele, porque o Mahoraga foi domado, ou off-screen ou lá em Shibuya. Por que eu digo isso? Bom, o Megumi não precisa necessariamente domar sozinho as coisas, porque
Porque ele não fez isso antes ou com a ajuda de alguém, eu não faço a menor ideia. Mas a possibilidade do Sukuna ter domado o Mahoraga lá atrás, ou então, graças a ele ter matado o Mahoraga, lhe deu a permissão de pegar o leme de Mahoraga para si, ou seja, a roda de Dharma, o leme de Dharma, né? Fez com que ele permitisse a posse desse tesouro sagrado. E aí vai um outro detalhe, gente. Talvez essa roda possa ser destruída pelo próprio Gojo, impedindo com que o Sukuna mais pra frente, contra outros adversários, porque eu acredito que o Gojo ele vai acabar morrendo no final, possa fazer com que o Sukuna perca essa arma super valiosa. Mas aqui é apenas uma possibilidade trazida ali pelo Learning Japanese, que trouxe aí em um dos comentários, dizendo que talvez o ponto fraco dessa adaptação seja o leme de Dharma, porque ele é separado do Mahoraga, gente. Olha só, quando o Mahoraga ele aparece, ele tem ali acho que três, se eu não tô enganado, 3 tesouros sagrados. A espada, o leme e acho que o colar, agora eu não lembro agora se é o colar mesmo. Mas essas coisas são separadas do próprio Shikigami, quando elas são escritas ali no japonês, ou seja, são 3 tesouros sagrados que podem ser utilizados pelo próprio Sukuna e que possuem ali algum certo tipo de poder ou então algum tipo de habilidade. O Mahoraga utilizando aquele leme pode fazer com que ele consiga feitos enormes, mas acontece que o Satoru Gojo poderia derrotá-lo antes mesmo dele se adaptar, e é por isso que o Sukuna ele guarda todo esse tempo para utilizá-la no final, ou então utilizar em si mesmo como ele mesmo se adaptou contra Yorozu. E aqui por final vai as teorias do que pode acontecer no próximo capítulo. Bom, as seguintes coisas vão acontecer. O Sukuna provavelmente vai ali soltar o Mahoraga ou outros Shikigamis, vai começar a utilizar as 10 sombras, e não se confunda, o Sukuna, se ele quisesse lutar com o Gojo só com o Fukuma Mizushi, ou seja, só com suas técnicas de corte, ele conseguiria e ele lidaria dentro da expansão de domínio com essas habilidades para quebrar internamente a expansão do Gojo. Mas a todo momento ele assumiu uma tarefa mais arriscada para poder se adaptar ao ilimitado usando as 10 sombras. Por quê? Porque o Gojo é um sensei do Megumi. Sendo um sensei, o Sukuna pode afundar cada vez mais ali o próprio Megumi dentro da sua alma, fazendo com que ele nunca, mas nunca retorne. Então é uma estratégia inteligente do próprio Sukuna utilizar tudo que ele tem na sua mão para derrotar os seus adversários, utilizando suas técnicas originais ou então as técnicas que ele adquiriu de outrem. Por isso que ele deve ativar os Shikigamis no próximo capítulo, e depois desses próximos capítulos, porque o Gojo não será derrotado ainda, ele vai ativar finalmente a expansão de domínio do Megumi totalmente completa. E aí que vai o detalhe, provavelmente o Gojo vai morrer por essa expansão, conseguindo até matar alguns Shikigamis, fazendo com que ele perca ali alguns em seu arsenal, porém é isso que vai fazer com que o Gojo seja derrotado. Lembrando que lá no passado, quando o usuário dos 6 olhos e também a pessoa que tinha a habilidade das 10 sombras lutaram entre si, essa pessoa que tinha lá no passado das 10 sombras não tinha uma Mahoraga, porque ninguém nunca domou esse cara. Mas chegou o Sukuna, o único capaz talvez de domar esse Shikigami. Então o Gojo ele fará o necessário e o impossível para pelo menos nerfar ao máximo o Sukuna, para que outros apareçam contra ele, porque senão o Sukuna obviamente vai ficar muito apelão. E como que o Gojo vai lidar com tudo isso? Bom, acredito que usando mais uma vez a técnica de reversão, e agora sem expansão de domínio, acho que ele vai tentar utilizar algumas habilidades que podem derivar ali do azul e do próprio vermelho, embora eu acho que o Sukuna agora ganha muita vantagem, e eu já não sei tão bem quanto o Gojo pode aguentar daqui em diante. Gostaria, claro, do comentário de todos vocês, do que vocês acharam desses negócios que eu trouxe aqui, sobre o tumor, esse tipo de coisa, porque o Mano Joe aqui está vazando. Esse vídeo deu bastante trabalho na hora de fazer, principalmente porque eu fiz ali algumas pesquisas médicas e tudo, pra gente poder entender um pouquinho melhor ali o que tá acontecendo com o Gojo, e também o que o Sukuna pode fazer, lendo o fanbook novamente. Então, Mano Joe tá vazando, até um próximo vídeo, muito obrigado a todos que ficaram até aqui, fui e valeu!